Estamos iniciando hoje mais um ACEcast, cada vez com um assunto mais interessante, assuntos atuais, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito relevante, né? Um assunto do empreendedorismo feminino. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, né? E, inclusive, eu imagino que a gente não precisaria estar falando desse assunto, mas ainda a gente percebe que existem algumas dificuldades no empreendedorismo e, por conta disso, eu trouxe duas mulheres empresárias, empreendedoras, né? Primeiro, quero apresentar para vocês a Leandra Maia Diniz, né? Ela que é minha amiga, é nossa vice-presidente da Associação Comercial de Jundiaí, uma pessoa do qual eu tenho muito orgulho, né? É empreendedora, atua na área de educação e está à frente do Colégio Elísios, aqui na nossa cidade. Obrigado pela sua presença, Leandra. Eu que agradeço, meu querido amigo. Que prazer poder estar aqui nesse bate-papo, né? Tão Exatamente. enriquecedor para todos. E que delícia. Estamos entre amigos. Bom demais. Também trago aqui a Jaqueline Guise, né, da BTEC Cursos Profissionalizantes. Ela que foi vencedora do concurso Mulher Empreendedora aqui na nossa cidade, Jundiaí. É uma cidade importante no estado de Jundiaí. E se você ganhou, é por conta que você tem algo diferenciado e a gente quer te ouvir. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, bacana, Jaque. Indo direto ao assunto, né? Como que vocês definem o empreendedorismo feminino, né? Existe muita diferença do empreendedorismo normal, o empreendedorismo dos homens, enfim, como que você vê isso? Ai, Mark, eu vejo isso de uma forma muito leve, muito tranquila. Eu não vejo uma distinção entre homem e mulher. Eu acredito que a mulher pode estar onde ela queira estar, né? A mulher hoje, ela conseguiu alavancar profissões inimagináveis na carreira dela. Então, você vê hoje mulheres que estão na aviação, mulheres que estão na engenharia, mulheres que estão na parte mecânica, né? Automobilística também. Então, assim, eu não vejo muita distinção disso, não. Eu acredito que o bichinho do empreender, e nesse país hoje, é um bichinho que você é picado e o desejo de crescer e alavancar seus negócios e trazer prosperidade, fomentar vendas, enfim. Mas eu não vejo muita distinção, não, entre homem e mulher, não. E você, Jaque, como vê esse assunto do empreendedorismo feminino? Eu concordo com a Leandra. Realmente, a mulher deve estar onde ela quer estar. E eu acredito muito que a mulher, inclusive, tem facilidade no empreender, né? Eu lia uma pesquisa sobre o assunto que fala que a mulher ela tem uma visão mais humana, ela tem uma preocupação social maior do que os homens nos negócios, né? Quando se fala em negócios, o homem tem uma preocupação mais focada no financeiro, mais focada na lucratividade. E a mulher, eu acredito pela questão de ser mãe, né, pela posição dela na sociedade, ela se preocupa mais com os filhos, ela se preocupa com o impacto do negócio dela na sociedade. E eu acho que isso faz a diferença no empreendedorismo feminino. A visão que a mulher tem com relação aos negócios. Sim, sim. Exatamente. Quando você pensa assim na mulher, né, a Jaque estava falando, eu estava pensando assim. A mulher já é empreendedora muitas vezes sem sair de casa, né? Quando você consegue colocar uma roupa na máquina, o feijão no fogo, trocar a fralda da criança, pensar no marido que está chegando e colocar a mesa, você está fazendo uma gestão de negócios dentro da sua casa e empreendendo dentro do seu lar. Então, quando a mulher coloca o pé para fora de casa e vai para o mundo dos negócios, ela já tem todas as habilidades e competências para ter sucesso. Exato. O que a gente tem que vencer é o medo, às vezes algum preconceito, os nãos, né? Sim. O medo, ele paralisa. Sim. Né? E quando a gente dá o primeiro passo, nossa, nem o céu é o limite. E as mulheres têm o dom de equilibrar vários pratinhos, né? E aí quem é casado, o homem que é casado, enfim, ouve da esposa, poxa, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo e o homem nem sempre consegue fazer. Uma coisa de cada vez Uma vocês coisa conseguem de cada fazer. vez. E olhe lá, hein? Ainda Exato. supervisionado. Sim, e isso não é só em casa. Na empresa nós temos homens também que trabalham conosco e às vezes nós estamos conversando, eu estou conversando com eles, eu estou fazendo outra coisa e esses dias um
o menino do financeiro comentou comigo: Nossa, Jaque, como que você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Duas? Eu travo de ver você falando comigo e falando com outra pessoa e resolvendo e respondendo no WhatsApp. Eu fico travado e você faz várias coisas ao mesmo tempo. Aí até brinquei com ele, é o jeitinho feminino de levar as Jeitinho coisas, feminino. né? Exatamente. Mas que eu também não abro mão de ter ferramentas masculinas no meu quadro de gestão, ter o homem presente, eu acho extremamente importante. Sim. Eu sempre digo, em questão ACE mesmo, né? Eu sou privilegiada porque a gente vem de uma diretoria com uma alma muito feminina, né? O presidente anterior, o Elton, todos os diretores e conselheiros têm um olhar muito respeitoso e que valoriza muito a mulher. Então, eu acho que hoje ela tem, acho não, tenho certeza, ela tem o espaço que ela merece ter, Sim. onde ela quiser. Independente se você for homem ou mulher, com certeza você tem suas qualidades, você tem os seus pontos fortes, e nesses pontos você se destaca. Sim. Agora, a mulher, por conta da história do nosso país, história do mundo, enfim, ela, em algum momento, ela ficou mais focada para casa, para o lar, né? Por conta disso, eu penso que ainda ela enfrenta algumas dificuldades. Que dificuldades vocês percebem que ainda as mulheres enfrentam, né? A gente tá falando com duas mulheres aqui que são destaques. Mas nem todas as mulheres que nos assistem já conseguiu sair do lar, né? Conseguiu. Muitas vezes ela tá cuidando do filho, tá cuidando da casa, tá cuidando de todo o trabalho dentro de casa. Ela não conseguiu ainda ir para o mercado de trabalho. Quais são os principais desafios que vocês percebem que essas mulheres vão enfrentar, podem enfrentar? Como vocês veem que elas podem sair disso aí? De que forma que vocês vejam? Eu penso que o primeiro passo é a capacitação, né? Hoje a gente tem aí um leque de formações, tanto para quem tem apenas o fundamental completo, para quem tem o ensino médio completo, para quem tem uma graduação. Eu acredito que o primeiro passo é a qualificação, né? Quando você se profissionaliza na área que você escolheu, você já tem um plus a mais e você dá um passo para o mercado de trabalho. Então, eu acredito realmente na educação continuada, eu acredito muito que a aprendizagem traz benefícios de crescimento e qualifica realmente a profissão. E hoje a gente tem uma gama no mercado aí de formações rápidas, formações mais extensivas, formações que têm valores acessíveis para todo mundo. Mas eu acredito que o primeiro passo para sair de casa é você escolher o segmento que você quer agir, qual é aquele que você quer atuar e se qualificar, né? Começar pequenininho, a gente tem tantas coisas hoje no mercado que podem agregar. Sim. O que você pensa, Jaque? E eu penso que quando nós falamos em qualificação, concordo com a Leandra da importância, suma importância em se qualificar na área que você vai atuar, mas quando você decide empreender, Mark, é conhecer e dominar todas as áreas da empresa. Se a mulher vai empreender, por exemplo, numa esmalteria, ela vai abrir a esmalteria dela. Não basta você saber fazer unhas e tirar a cutícula. Você tem que saber administrar o seu negócio. Você tem que saber vender o seu negócio, né? Isso é muito importante. Então, conhecer todas as áreas da sua atuação e também conhecer administração, vendas, um mapeamento da região onde você vai atuar, conhecer o mercado, sim, network. Quantas parcerias podem ser feitas a partir do momento que você amplia a sua rede de contatos? Então, eu acho que quando você decide empreender, é muito importante você estar aberta. Você estar aberto a trocar figurinhas, né? E hoje está muito em alta, né, Jaque? Isso está muito em alta, o grupo de mulheres, está muito em alta uma mulher facilitar para a outra, tocar informações, tocar contatos, indicações. Está muito em alta. Você ouvindo, você aprende, né? Aprende, não tem como você não aprender. Então, assim, ó, ouvindo vocês, e vocês duas são da área da educação, né? Sim. Que bacana, né? Eu penso que sim, um dos principais obstáculos ainda é a questão de você se aprimorar com relação aos estudos, né? Então, você estar preparada. E se preparar realmente em vários setores do empreendedorismo, né? Então, a gente está falando do marketing, a gente está falando da questão financeira, a gente está falando da postura, a gente está falando do RH, várias
áreas, a mulher, não só a mulher, qualquer um precisa se aprimorar para estar disposto. Mas falando dos pontos que não são tão bons, né? Vocês acham ainda que existe um preconceito com relação ao empreendedorismo feminino ou isso já está ultrapassado? Eu acredito, assim, para nós que somos empreendedoras, a gente vê como algo ultrapassado, porque nós já ultrapassamos essa linha, né, Leandra? Mas existe sim o preconceito com relação ao sexo feminino no empreender. É aquela visão cultural de que a mulher é o sexo frágil e que a mulher é a cuidadora do seu lar, né? Ela cuida da sua família, dos seus filhos. Então, eu vejo que a maior dificuldade das mulheres hoje é conciliar essa rotina de negócios e o cuidar do lar. E o que dificulta bastante é quando ela não tem, quando existe esse preconceito dentro da própria casa dela. Quando a gente fala, e isso é muito importante, quando a gente fala de formação técnica ou formação profissionalizante, quantos inúmeros casos, eu fui coordenadora de cursos técnicos por 17 anos, você também nessa área. Inúmeros casos, Mark, que a mulher quer estudar e o marido não permite. Exatamente. Inúmeros casos que a mulher quer ir para o mercado de trabalho e o irmão, o pai, o tio, os homens da família monopolizam ela de uma forma e sempre denegrindo. Você não é capaz, você não vai conseguir. Eu tive muitos anos na área técnica e eu peguei nessa trajetória toda inúmeros maridos, noivos, namorados, na porta do colégio para realmente certificar que a mulher estava se qualificando. Então, veja só, é uma questão cultural. Então, Sim. acho que essa é a primeira barreira. Você vencer o preconceito dentro da tua casa, se posicionar. Eu preciso ter o meu dinheiro, eu tenho o meu valor, eu preciso ter a minha remuneração. Sim. Então, acho que essa é a primeira barreira. E, claro, tem as barreiras no mercado de trabalho, mas que a gente vai enfrentando também um tijolinho por dia, né? Sim. Isso é normal para qualquer empreendedor no nosso país. Recentemente, nós fizemos a matrícula de uma mulher lá na escola e ela já tem seus 50 anos. E na conversa, né, durante a matrícula, ela me falou que ela sempre quis estudar, ela sempre sonhou em empreender na área da beleza e o marido sempre restringiu ela. Não, você precisa cuidar dos nossos filhos, você precisa cuidar da nossa casa. Eu sou o provedor do nosso lar. E eles se separaram, né? Ele agora formou uma nova família, eles se separaram. E ela me falava, Jaque, eu estou começando do zero. Porque meu marido, ele se capacitou durante todos esses anos, ele tem a carreira dele. Eu tentei vários empregos, né? Foram várias tentativas, entregando currículos, mas, infelizmente, existe preconceito por conta da idade. Sim. E ela ficou muito tempo fora do mercado e existe esse preconceito. Você está desatualizada. Então, ela falou, agora a vida dele seguiu. Ele tem os negócios, a renda, a nova família, e agora eu vou ter que me reestruturar. Eu achei, assim, um exemplo de superação. Ela se descobriu. Exatamente. Foi Não um é exemplo. tarde, né? Não, não. E assim, né? Você empreender, você estar no mercado de trabalho, te dá autonomia, né? Autonomia, poxa, faz com que o seu dia seja melhor, que você tenha mais confiança, Autoestima. né? Você Autoestima. se arruma para trabalhar. Exatamente. Você tira aquela roupa que você fica em casa, você arruma o cabelo, você se maquia, você começa a ver a mulher. Eu tenho algumas colaboradoras que entraram conosco agora esse ano, que estavam exatamente na situação e voltaram ao mercado de trabalho. Eu fico observando, Mark, como elas vêm trabalhar. Impecáveis, cheirosas, arrumadas, bonitas. Quer dizer, você tem um propósito para você. Não é só a remuneração. É a questão da autoestima, do bem-estar, do prazer de você conseguir. E hoje, cada vez mais, né, Jaque, a gente vê as mulheres em posições à frente realmente do negócio. Sim. E aí, na sua fala, você colocou que ela procurou lá o seu curso, a sua escola, para o curso de beleza. Sim. Vocês percebem que as mulheres têm algum segmento, algum setor que elas mais se destacam, né? E elas se destacam, vocês percebem,
justamente por conta da história, de como foi criado, enfim, ou não, isso que eu tô falando não tem nada a ver. Como que vocês veem essa situação? Eu percebo que por uma questão cultural, a mulher tende a empreender mais na área da beleza, na área do serviço, na área da gastronomia, né? E nós temos vários exemplos de mulheres empreendedoras na área da gastronomia que são grandes chefes. Sim, sim. Na área da saúde, muitas vêm com histórico que foram cuidadoras, né, do avô, do tio, da irmã, da prima e acabam se interessando para a área de enfermagem, Na área da educação, na área da educação. que são duas que estão aqui hoje, né? Mas você sabe o que eu estava pensando, Mark? Da onde que eu comecei esse negócio de empreender, né? Aí tem a questão que eu até lembrei essa semana aqui, da bolachinha, né? Você sabe da minha história da bolachinha? Me fala. A história da Fala bolachinha para que foi o pessoal o seguinte, ouça a sua Jaque. história. O meu pai tinha vidraçaria e minha mãe educadora, sou filha de educadora, sobrinha de educadora, as mulheres da família todas na área da educação, e nós tínhamos uma casa em Ubatuba, né? E o meu pai tinha uma vidraçaria aqui em Jundiaí. E lá tem até hoje a igreja de Ubatuba, a matriz, o coreto da praça, e eu invoquei, com 7 anos, encasquetei, que eu queria vender umas bolachinhas na praia, na praça, de domingo depois da missa, que a minha avó fazia uma torta de banana, muito com uma receita familiar, que hoje eu sou a única da família que sei fazer essa torta exatamente como a da minha avó. Quando sobrava massa, Jaque, ela fazia umas bolachinhas e colocava um pouquinho de goiabada no forno e aquilo perfumava a casa toda. Eu tenho lembranças olfativas, memórias afetivas disso. E um dia eu invoquei. Eu queria um carrinho de pipoqueiro, que o meu pai trouxesse de Jundiaí para Ubatuba, levasse de Jundiaí para Ubatuba com vidro, que tivesse uma vitrine, porque eu queria vender a bolachinha na Praça da Matriz de Ubatuba depois da missa de domingo. Eu tinha uns 7 anos. Eu fiquei doente. Eu já imaginava, eu sonhava com aquele carrinho. Quantos anos, ligava, Leandra? 7. 7. Eu ligava para o meu pai por telefone fixo, traz para mim um carrinho. Mas como? Um carrinho de pipoqueiro, assim, papá. Resumindo, eu só sei que eu atormentei tanto a família, que a minha avó fez a bolachinha, organizou num tabuleiro. Eu lembro até hoje que ela cobriu com um pano de prato. E minha mãe, minha avó e minha tia me levaram na Praça do Coreto, da Matriz de Ubatuba, depois da missa. E eu sentei e eu vendi as bolachinhas. Que bacana, Leandro. E eu lembro dessa história porque chegou uma hora que eles falaram, viu, vamos levar essa menina para vender? E não era, Jaque, não era uma questão financeira, eu não pensava na remuneração, não era isso que importava, porque, graças a Deus, não era esse o foco. Era o vender, Mark. Eu estar na frente de uma pessoa e falar da bolachinha. Eu tô vendo brilho nos seus olhos. E isso ficou muito na minha memória e eu sosseguei, tá? Porque eu vendi todas as bolachinhas. Sim. E depois eu lembrei de uma época, também em Ubatuba, que eu tinha uma bicicleta, uma Ceci antiga. E eu andava no pé do morro, que hoje já está todo habitado. Eu pegava a samambaia do pé do morro, colocava num saquinho e batia de porta em porta para vender. Um dia, meu pai estava caminhando. Porque a Leandra... O que a Leandra tá fazendo naquela casa? E ele me pegou tocando a campainha e vou te falar que eu vendi a samambaia. Então, não era uma questão monetária, não era financeiro. Sim. Eu queria vender. Ele falou, menina, o que você tá fazendo no pé do morro com essa cestinha de bicicleta cheia de samambaia, amarrada nos saquinhos? Eu tocava a campainha e falava, quer vender? Quer comprar a samambaia? Custa tanto. E um dia ele me pegou fazendo isso. Então, acho que aí já vem o viés da questão de querer empreender. Talvez ali estivesse nascendo uma empreendedora. E, na verdade, assim, né? O nascer empreendedora pode ser a qualquer momento. O seu já despertou logo no começo. Que bom, que bacana. Eu vejo o brilho nos seus olhos. Ó, eu tô vendo nitidamente. Eu adoro gente com brilho nos olhos. E eu olhei um pouquinho também a história da Jaque. E a Jaque, em outro momento, eu acho que despertou Sim. a questão ser empreendedora, né? Mulher empreendedora. Nosso assunto hoje é empreendedorismo feminino. E a Jaque, numa dificuldade, me parece, né, Jaque? Aproveitou a oportunidade e se lançou como empresária, não foi, Jaque? Sim, na verdade, meu sonho de criança era ser secretária. Então, a minha mãe trabalhava... eu não tive uma infância muito fácil, né? Minha mãe trabalhava como diarista e o meu pai como pedreiro.
E, às vezes, das obras que o meu pai fazia ou das casas que a minha mãe trabalhava, eles traziam algumas coisas para casa. E uma vez minha mãe trouxe um teclado que estava sem algumas teclas, iam jogar fora, ela trouxe, e aí eu montei o meu escritório. Coloquei o teclado, uma caixa de sapato como monitor e trabalhava ali marcando consulta do cachorro. Que fofa! O escritório da executiva. E ali eu brincava. E desde muito cedo eu tinha a necessidade de trabalhar para ajudar no sustento de casa. E comecei a trabalhar numa pizzaria com 14 anos. Comecei a namorar muito cedo. Com 14 anos, eu comecei a namorar com o meu marido, que hoje, né, meu esposo, meu sócio. E o dono da pizzaria descobriu que eu estava namorando e ficou com medo que eu engravidasse. Esse é um dos empecilhos que a mulher tem hoje no mercado, né? Esse medo de, pode engravidar, ou se tem filhos, o filho pode ficar doente. E ele me dispensou da pior maneira possível, por telefone, e dispensou a minha mãe. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Ele ligou em casa e dispensou minha mãe por telefone. E aí minha mãe viu que eu fiquei muito chateada, né? E pensou, o que eu posso fazer para essa menina logo voltar para o mercado? Me matriculou num curso de informática. Olha. Eu me lembro, na época, o curso custava R$ 32,90. E eu brigava com a minha mãe. Mãe, a gente não tem condição de pagar um curso agora. Dá para esperar mais um pouquinho. Não, você vai fazer o curso, porque a vendedora me falou que se você quer ser alguém na vida, você precisa estar qualificada. E aí eu comecei a fazer o curso. Educação muda, né? Educação transforma. Transforma. E eu ia para a escola e aí eu via as secretárias trabalhando, eu via a professora, e aquilo enchia o meu coração. Eu tinha um desejo de estar ali. E a professora da minha turma, ela era a coordenadora da escola. E, na época, eles precisavam de uma estagiária. Pronto. E ela me fez a proposta, Jaque, você quer fazer um estágio aqui na escola, 4 horas por dia, a troco de você fazer o curso que você quiser. Ganhava a bolsa. Sim, para qualquer curso que eu quisesse. Pronto. Aproveitou a oportunidade e se desenvolveu e foi. Com certeza. É E aí isso eu aí. comecei. Com 15 dias no estágio, a recepcionista da escola ficou doente. E eu precisei cobrir ela. E aí eles viram que eu tinha vontade de trabalhar, né? Que eu estava gostando realmente de estar ali. E as oportunidades foram surgindo. Eu fui para a secretaria, depois eu trabalhei como cobradora, depois eu trabalhei na área de vendas, e aí foram surgindo as unidades da BTEC. Eu sempre que inaugurava uma unidade, eu ia até a unidade. E antes de completar 18 anos, eu já era líder do administrativo da escola. Ô, Jaque, como você se sentiu quando você sentou assim no seu primeiro gabinete de secretária? Olhando que não era mais o teclado faltando, alguns pedacinhos, não era mais a caixa de papelão. É uma realização, né? Não é? Ela até se emociona. Sim, sempre que eu ia em alguma loja, um consultório, alguém perguntava, qual é a sua profissão? Secretária. Ai, que linda! Falava de Enchia a boca cheia. Sim, só que o segredo é, Leandra, e eu acredito que você concorde comigo, assim que você atinge o objetivo, é traçar novos objetivos. Sim. Eu acho que essa é uma Não característica estacionar. muito forte Que do bacana. empreendedor, Sim. não estacionar. Exatamente. Eu consegui estar secretária, aí eu já mirei aonde eu posso chegar depois de ser secretária e coloquei todas as minhas forças ali. Sem saber muito, né? Você era jovem, eu imagino. Você já fazia planejamento, né? Planejamento é super importante para toda e qualquer empresa. Planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Quando você tem planejamento, você sabe o caminho. E aí você trilha o percorrer até chegar lá, né? Então, ter planejamento é muito importante para a questão do empreendedorismo. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês percebem que organizações, associações, que existem iniciativas voltadas para o empreendedorismo feminino? Vocês percebem que a gente está num momento de movimento de apoio do empreendedorismo feminino, Leandro? Sem dúvida.
Tem uma série de grupos de mulheres que incentivam a mulher cada vez mais se qualificar, dando apoio, dando suporte, dando direcionamento. Se você vê um pouco, né, Mark, né, Jaque, coisa de 5, 6 anos atrás, você não via esses movimentos que apoiam a mulher a ser empreendedora, né? Mesmo quando a gente fala de periferia, hoje a gente tem uma série de núcleos de apoio que consegue atingir todas as camadas das mulheres, todas as faixas financeiras, né, econômicas da mulher. Então, hoje ela tem muito mais acesso. Eu sou um pouco mais velha que a Jaque, né? Quando você fala de 30 anos atrás, era muita luta, você aprendia no dia a dia, né? Então, quando você pega hoje as ferramentas, né, que é acessível para a mulher, olha, só não faz quem não quer, viu, Mark? Só quem não quer, porque realmente hoje o leque de opções e apoio é muito grande. Eu vejo muito isso. Sem dúvida. A gente que faz parte, inclusive, da associação comercial, né? Inclusive foi da onde a gente conheceu a Jaque, que ganhou o prêmio da mulher empreendedora, né? Microempresa. A gente trouxe, inclusive, a palestrante Cris Arcângela aqui, do qual te deu o prêmio em mãos, né? Também entregue pela Leandra, nossa vice-presidente. Então, as associações, a gente percebe, a própria política, ela vem se movimentando no sentido de ajudar as mulheres, né? Você percebe também esse movimento? Sim, com certeza. É todo um movimento político, as prefeituras, as associações e até mesmo as empreendedoras que já deram certo, que já alcançaram o seu objetivo. Eu percebo que existe toda uma movimentação para ajudar a outras empreendedoras também, né? E o que eu acho também bacana quando a gente fala isso do movimento feminino, a mulher também, Marca, ela não pode deixar. Tem que ter um equilíbrio, né? As coisas têm que ter um equilíbrio. Você não pode deixar de ser esposa, você não pode deixar de ser uma mãe presente, amorosa, você não pode deixar de cuidar de você. Então, você tem que equilibrar todas as áreas da sua vida de uma forma saudável, né? Sim. Não deixar de fazer algo, um momento seu, algo que te dê prazer, algo que seja voltado para você, para o seu autoconhecimento. Então, assim, não é só ficar focado dentro da empresa e eu tenho as metas, os objetivos, eu estou avaliando os indicadores, eu tenho que dar gás no time da gestão, mas também equilibrar e não deixar isso, né? Não deixar a sua casa, não deixar o marido, não deixar o filho, não deixar o teu lado feminino também. Sim. Eu acho que esse equilíbrio, a mulher, ela consegue ser malabares mesmo, né? Ela consegue equilibrar bem os pratos. Então eu já quero entrar nesse assunto, porque eu, como homem, eu quero saber como que vocês fazem para equilibrar a vida pessoal e a profissional, né? E, inclusive, assim, uma dica para quem é empreendedora feminina, para quem é mulher, é ouvir da boca de vocês. Como que é isso? Olha, Mike, durante muitos anos eu fui muito workaholic, eu confesso. Eu fui muito focada de entrar na empresa às 7 da manhã, sair às 19 horas e aprender realmente todas as áreas da minha empresa. Hoje eu sei a parte de faturamento, eu sei a parte de relacionamento com os pais, com os clientes, eu sei como trabalhar o marketing, mas eu aprendi com a experiência mesmo que o delegar e você ter um time forte, ele facilita com que você tenha realmente uma qualidade de vida e você saia da questão operacional, isso também é uma questão de anos na empresa, e você vai para a estratégia. Quando você vai para a estratégia do teu negócio, você aprende a ter qualidade no trabalho e qualidade de vida. Mas isso é aprendizado, né? Porque teve momentos realmente que eu tinha que focar totalmente 100% na minha empresa, né? E deixá-la no posicionamento hoje que ela se encontra. Mas equilibrar os pratos realmente é muito importante. Você já se pegou maluca? Um dia assim, ó, tô maluca, tô tendo que falar com o cliente, tô tendo que cuidar da casa, tô tendo que cuidar do filho, do esposo, tenho compromisso. Hoje. E aí, Jaque? Eu acho que equilíbrio é tudo, né? Tudo. A gente se pega, sim, em situações porque parece que é combinado, né? Quando é para dar problema em um ponto, são todos ao mesmo tempo. Então, eu acho que você ter rotina e equilibrar vida pessoal, vida profissional, faz toda a diferença.
eu acredito muito que o cuidar de si é determinante. Sim. Porque se você não estiver bem, se o seu emocional, o seu mental não estiver bem, Não vai. não tem como você criar para a empresa, estrategiar para a empresa, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Então, é buscar esse equilíbrio. É saber que você não tem que dar conta de tudo o tempo todo. Mulher Maravilha. Não existe, Né? Não dá, né? não dá. Tem uma hora que não dá. E eu aprendi também uma coisa, já que com o passar da experiência, eu digo sempre para o meu time, né? Que o meu time, a maior parte, são mulheres, né? Tenho professores, tenho colaboradores, mas a maior parte é mulheres. Eu digo sempre o lema: tudo que você alimenta, cresce. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a mulher é muito emocional. A gente tem que tomar cuidado, os problemas vêm, as situações acontecem no dia a dia, nós temos desafios, mas temos que tomar cuidado. Se você foca muita energia naquilo que você faz um problemão, Mark, você alimenta aquilo Sim. cresce. Então, na área da educação, no segmento da gente tem dificuldades, na área advocatícia tem dificuldades, Sim. em qualquer segmento. Então, vamos resolver as coisas com tranquilidade, com leveza, com calma. Porque senão você passa o dia todo focado naquele problema e não consegue dar conta da demanda. Sim. Então, tudo que você alimenta cresce. Então, calma. Vamos focar, vamos resolver uma coisa de cada vez. A gente também aprende. Ou seja, é viver o presente, né? Viu? Faz o que você está fazendo, bota foco ali. O futuro tá para chegar, que seja tarde, mas assim, Vamos resolver hoje. deixa sua energia para tarde, resolve o que você tem que resolver agora, né? Você tá falando de dinâmica, de compromissos, todo mundo tem, né? Hoje de manhã estava num grupo de network, agora estou gravando um podcast, à tarde tem uma audiência, à tarde tem uma outra reunião, e por aí vai, e todo mundo tem os seus compromissos. Mas com leveza, Com né, leveza. Mark? Com leveza, porque senão a nossa saúde mental vai embora. Agora, então, assim, agora eu aqui conversando com vocês, e eu acho que vocês, da mesma forma, tá de corpo e alma nesse momento, né? Exato. Não tá pensando na morte da bezerra lá Não. na frente. Não, tá aqui e Aqui. agora, né? Tá, e me fala uma coisa. Por conta dessa concorrência, da representatividade feminina, né? Hoje não são tantas mulheres quanto são as que mereciam estar em posições altas, em posições à frente do negócio. Como que vocês veem essa concorrência entre as mulheres? Vocês veem oportunidade, uma vez que não tem tantas? Porque, às vezes, quando a gente tem dificuldade, Uhum. para alguns é dificuldade, para alguns é problema, para outros é oportunidade. Vocês identificam que as mulheres têm muita oportunidade no mercado? Eu acredito que nós possamos ainda nos unir ainda mais, né? Existe uma concorrência, sim. Muitas vezes essa concorrência não é saudável, né? Mas existe um movimento muito bacana, ainda mais quando você fala de networking, quando a mulher se entrega para o networking. Ela realmente faz uma indicação, ela faz uma referência para aquela outra mulher que realmente ela confie. Mas precisa melhorar muito isso, né? A união é primordial nisso. Mulher precisa ajudar mulher? Com certeza. Até porque tem... São as mesmas dores. Sim, e existe mercado para todas, né? Mercado O pra mercado é todas. vasto. Sim, sim. Exatamente. E são as mesmas dores. Então, a Exatamente. gente troca, às vezes. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha que também tem escola, claro, que eu vou falar de Ubatuba. Todo mundo, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa apaixonada por Ubatuba. Que, inclusive, já tá surfando, né? Já surfo, já faço um isso monte aí. de coisa lá em Ubatuba. Eu tenho uma amiga minha que é mantenedora de escola lá. Quantas inúmeras vezes a gente troca telefonema, desabafo mesmo, expõe a dificuldade de uma, que é a dificuldade da outra, e juntas a gente encontra caminhos que talvez sozinha a gente não consiga ver, né? Então, não, olha, Leandra, vai por aqui, pensa aqui, reflete um pouco mais com calma sobre isso. Então, essa união é muito importante. E às vezes, Leandra, situações que você imagina que só acontece com você, né? Não é. Que é uma Isso. dificuldade só sua, e não é. Aí o problema fica maior, porque você Sim. fala, nossa, só eu tô vivendo aquilo, e quando você compartilha, você ameniza tudo isso. Ou fica mais seja, leve. como você lida com os seus problemas, Sim. né? Pô, se o seu problema virar um problemão na sua vida, você não sai do lugar. Não. Agora, se o seu problema, você pensar nele, né?
qual é o problema, qual é a causa do problema, quais são as possíveis saídas para esse problema e de que forma, qual seria a melhor estratégia para sair dele, você sai. Né? Exatamente. Porque problema todo mundo tem, Exatamente. independente da posição que esteja. Independente se a mulher estiver dentro de casa, cuidando da família, ou se ela estiver no mercado de trabalho, ela vai ter problema. O segredo é não focar no problema, mas buscar soluções. Solução. E aí eu vi, Leandra, que você tem formação em psicologia. Você acha que essa formação te ajudou no empreender? Muito, muito. Porque quando você estuda dentro da psicologia o comportamento humano, você acaba olhando para o outro e entendendo que muitas vezes aquela colocação do outro, ele nada mais, nada menos, ele está fazendo para ele mesmo. E você começa a entender as coisas de uma outra forma. Quando você associa a psicologia com a pedagogia, nos dias de hoje, é extremamente necessário, né? Você olhar a situação com empatia, com acolhimento. A gente está falando hoje de uma educação extremamente inclusiva, né? Eu estava conversando agora com um amigo meu logo pela manhã. Eu sou de uma geração que a educação era extremamente discriminatória, né? Não se falava em inclusão. E hoje você fala, toda criança que apresenta um laudo ou que está com um provável diagnóstico, ela tem direito à educação acolhedora. Então, quando você une a psicologia com a pedagogia, você agrega esse olhar único, né? E você não dicotomiza o ser humano, mas você tem uma visão holística dele. Sim, e eu vejo que hoje o olhar para o ser humano no empreendedorismo é extremamente importante, porque há anos atrás você ia na empresa, você trabalhava na empresa para trazer lucros, para gerar resultado. Então, aquele era seu trabalho e, independente do que estava acontecendo fora, o foco era Números, você entregar. exatamente entregar resultado. Hoje, se você tiver esse olhar na sua equipe, você não tem equipe. Se você não trouxer um olhar humano para as pessoas que estão todos os dias com você, você não tem equipe. Mas você sabe que isso que a Jaque está falando, Mark, é muito interessante? Eu não fui empreendedora a vida toda. Eu fui colaboradora de algumas empresas, eu trabalhei para vários diretores e eu tive 4 diretores com personalidades muito semelhantes na minha vida. É assim, parecia que eu saía de um e entrava no outro. E esses 4, eu aprendi muito a questão de liderança com eles e de olhar o que eu não queria para mim enquanto líder como gestora. Então, esse aprendizado de você olhar para aquilo que você teve e quando você vai empreender, você falar, poxa, isso eu não quero, isso eu quero. Eu quero levar esse ambiente saudável, emocional para o meu time. Não, esse tipo de ambiente eu não quero. E tem algumas coisas hoje na minha empresa, quem trabalha comigo há muito tempo, a Sandra está comigo há 13 anos, eu falo que existem os inegociáveis. Eu me permito hoje, Jaque, eu me permito, Mark, a ter um ambiente de trabalho na minha empresa leve. Eu não quero viver num fio desencapado 24 horas. As soluções nós vamos trazendo com tranquilidade, com respeito com o outro, Sim. olhando para o outro, ouvindo muito, porque empreender é você também ouvir. Sim. Você parar e falar, poxa, mas sabe que a Jaque tem razão? E mudar a rota, por que não? Tracei aquele objetivo, poxa, não tá legal, já que você tem razão. Vamos pensar juntas nisso? Você tá enraizada em princípios, valores, né? E não quero. Exato. Algumas coisas eu não quero mais na minha vida. E abro o jogo para os colaboradores e me permito, numa situação muito confortável hoje, dizer, esse tipo de ambiente eu não vivo mais. Eu não quero viver mais isso, quero que vocês também desfrutem do ambiente saudável. Porque, gente, você tem que acordar de manhã o mínimo com prazer, de se olhar no espelho, se arrumar, ir para um lugar que você queira estar. Exatamente. Verdade. Pelo amor de Deus, você fica 8, 9 horas num lugar tenso, com o fio desencapado, com pressão, com nervoso. Não dá, cara. Ô, Leandra, assim, ó, eu tô gostando muito da nossa conversa, Leandra, Jaque. Eu queria ficar aqui o dia todo conversando. A gente fala demais. Né?
Muito bom. E eu quero colocar uma frase aqui que eu gosto e sempre quando eu posso, eu falo ela, que é cada homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, cada homem que eu encontro é melhor que eu em vários pontos, né? E nesses pontos eu sempre aprendo mais. Eu tô aprendendo muito com vocês. A conversa está muito gostosa, muito leve, né? Ô, Jaque, você sabe qual que é a fala do presidente sempre? Adoro trabalhar com mulheres. Ele adora trabalhar com mulheres. E assim, Leandro, é a pura verdade. Minha esposa vai estar ouvindo. Cibele sabe disso, uma querida. Eu trabalho no escritório com mulheres, né? Nós somos lá em 13, né? Só tem eu de homem. Olha só. E eu gosto demais de trabalhar com as mulheres. Eu acho que vocês possuem Vocês têm algo diferente, assim, sabe? O compromisso. Eu não tô dizendo que homem não tem compromisso, também tem. Mas vocês têm algo diferente. E que eu me dou muito bem. Na própria associação comercial, a maioria é mulher também. Na minha casa, minha filha, minha esposa. Então, eu lido há bastante tempo com mulheres. Na diretoria, você... É saudável quando ele fala, adoro trabalhar com mulheres, mas é no sentido do respeito que ele se posiciona de entender essa nossa natureza. Sim. Porque não é fácil. Se ele trabalha com 13 no escritório, tem a Cibele, tem a Ingrid, tem a vice-presidente, tem todas as colaboradoras que são da CE. Então, ele entende, é no respeito que eu falo, ele adora trabalhar com mulheres porque ele entende essa essência. E são poucos homens que entendem essa essência. Eu falo que o privilégio dessa entidade, depois de quase 100 anos, Jaque, é uma presidência, uma diretoria, conselheiros que tem esse olhar pela essência feminina, né? Quando a gente fala que em quase 100 anos, a primeira vez uma mulher chega como vice. Sim. Então, olha só os obstáculos que foram passados e o que eles transcenderam nisso de entender, de gostarem de estar na nossa presença por respeito na essência. Exatamente. E se não bastasse todo o conhecimento que vocês têm, todo o conteúdo, e eu percebo que vocês gostam de falar, inclusive mais do que os homens, mas falam com qualidade, né? Não tá falando sem conteúdo, com qualidade. Mas a gente precisa caminhar para o encerramento. Então, eu quero muito, e eu quero primeiro ouvir da Jaque, né? Jaque, qual que é um conselho seu, uma dica de ouro, um conselho prático para as mulheres que querem empreender? Não desistir. Porque as adversidades virão, nem todas as pessoas irão te apoiar. Esses dias eu assisti a um vídeo e é muito real. A amiga da manicure não vai fazer a unha com ela. A vizinha da manicure não vai fazer a unha com ela. Então, quando você decide empreender, tem que ser uma decisão sua. Não importa se a amiga não vai comprar com você, se os colegas não estão apoiando, se é algo que te inspira, se é algo que faz os seus olhos brilharem, vai. Legal. Vai e não desista. O segredo é não desistir. Isso aí, porque mulheres. as adversidades virão, com O não a certeza. gente já tem. Vamos atrás do sim. E você, Leandra, qual que é a sua dica de ouro que, assim, ó, a mulher não pode deixar de ouvir esse podcast e quando ela ouvir, vai fazer diferença na vida dela? Coragem. Coragem. Puta, Coragem. adoro. Acordar de manhã, olhar para você no espelho e falar, viu? Você é demais! Vambora, vambora! Nada pode te impedir. E coragem, porque o medo, ele paralisa, Mark. O medo, ele te coloca uma série de inseguranças. A coragem diz, você pode. E você vai ver que é um degrauzinho por vez. Hoje vai ser melhor que ontem, amanhã vai ser melhor que hoje. E coragem. Acordar de manhã e vambora. Que bacana. Então, não com medo, desista. vai com medo. Não desista, tenha coragem. Tá com medo, vai com medo. Né? É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos. Gostei muito de tudo que eu ouvi. E se você que nos acompanha curtiu, compartilha com as suas amigas, com seus amigos, né? Para que cada vez mais a gente consiga trazer conteúdo de qualidade que realmente possa mudar a sua vida. É isso aí. Muito obrigado.